Olá, espero que todas e todos estejam bem. Hoje nós vamos falar de motivos lícitos para a prorrogação de jornada e de disponibilidade semanal de trabalho. Primeiro, eu gostaria de tratar um pouquinho sobre o título dessa aula, com destaque para o lícitos, aqui entre aspas. O que nós vamos tratar aqui não deveríamos eh, compreender da forma que será apresentada, porque basicamente há uma contrariedade do sistema de duração do trabalho no Brasil com o que dispõe a Constituição da República. Infelizmente, por diversos motivos, que eu trato em diversos textos meus, artigos científicos, livros, nós temos um descumprimento reiterado da Constituição no que concerne especificamente à duração do trabalho. Me parece haver um descumprimento histórico, padronizado, reiterado, por força de jurisprudência retrospectiva do TST e da inércia dos sindicatos e dos demais atores sociojurídicos que participam da relação capital-trabalho e do direito do trabalho. Então, o que nós vamos falar é de um amontoado de inconstitucionalidades, mas que são inconstitucionalidades incorporadas pela lei. Daí motivos lícitos, ilícitos, entre aspas, a expressão lícitos, aqui entre aspas. Vamos então tratar de prorrogação de jornada, que, como vocês podem ver em vídeos outros aqui no canal, refere-se a um dia de trabalho. E vamos também tratar aqui de prorrogação da disponibilidade semanal de trabalho, que é um outro conceito. É um conceito próximo, mas é um outro conceito. Bom, então vamos às situações em que eu não vou ficar falando inconstitucionalmente toda hora, mas por último, vamos às situações em que inconstitucionalmente, mas nos termos da lei ordinária, nós podemos prorrogar jornada e também podemos prorrogar disponibilidade semanal de trabalho. Vamos aos casos. Primeiramente, historicamente, o acordo de prorrogação do artigo 59 caput da CLT, que nós comumente denominamos compensação de sábado. Por enquanto, falo aqui em 2024, nós temos uma disponibilidade semanal de trabalho de 44 horas e temos uma jornada máxima de 8 horas. Para que nós possamos matematicamente compatibilizar 44 horas por semana sem ultrapassar 8 horas em um dia, nós necessariamente teremos 6 dias de trabalho. É o famoso sistema 6 por 1. Durante 5 dias, nós trabalhamos 8 horas. No sexto dia, trabalhamos 4 horas. No sétimo dia, não trabalhamos. Então, aliás, o limite constitucional, vou insistir em limite, embora doutrina e jurisprudência tratem como referência, vou insistir em limite. Os limites são 8 por dia, 44 por semana. Então, por exemplo, eu tenho 8 horas na segunda, 8 na terça, 8 na quarta, 8 na quinta, 8 na sexta-feira. Então, durante 5 dias, 8 horas, 40 horas. Para que o patrão possa exigir o máximo, ele pode exigir 4 horas no sábado. Então, daí o 6 por 1, que é o sistema atual. Então, desde 1988, a jurisprudência contempla o que nós comumente chamamos compensação de sábado, embora não necessariamente seja o sexto dia de trabalho o sábado. Então, a compensação do sexto dia ou compensação do sábado pressupõe que nós vamos diluir ou distribuir
essas 4 horas do sábado ou 4 horas do sexto dia, como quiser, durante os demais 5 dias, durante a semana. Então, vamos para o clássico, né? Para o ordinário, para o comum. Eu trabalho mais horas ou mais minutos de segunda a sexta para não ter que trabalhar no sábado. O que é o mais comum? Duas práticas. Primeira, eu trabalho 1 hora a mais de segunda a quinta e 8 horas na sexta-feira. Eu vou diluir as 4 horas do sábado de segunda a quinta-feira. Então, segunda-feira eu trabalho 9 horas, terça-feira 9 horas, quarta-feira 9 horas, quinta-feira 9 horas. Sexta-feira eu saio mais cedo, trabalho apenas, né? Sexta-feira eu saio mais cedo, trabalho 8 horas. E eu faço as minhas 44 horas no curso dos 5 dias. E aí eu passo a ter uma escala 5 por 2, mantidas as 44 horas. Isso tem sido feito, tem sido adotado, eu tenho minhas ressalvas de constitucionalidade, mas ok. Tende a ser uma medida mais favorável ao trabalhador, trabalhar menos dias na semana. Isso tem sido validado, esse regime, ou esse acordo de prorrogação, desde 1988. A regra é, artigo 59, caput. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, eu faço um acordo individual para diluir minhas 4 horas, que seriam trabalhadas no sábado ou no sexto dia. Eu distribuo essas 4 horas nos demais 5 dias na semana. E aí nós temos, então, 5 por 2 com 44 horas. Beleza, esse acordo de compensação não nos traz maiores problemas, ele está aí, digamos assim, desde sempre e sigamos com ele. O problema é que a ordem jurídica brasileira, a partir da década de 1990, começa a ampliar as possibilidades de compensação com o conhecido banco de horas. Essencialmente, esse banco de horas leva a extremo essa ideia de compensação. Qual que é a ideia? O patrão, que é o detentor do banco, eu costumo impropriamente, informalmente, dizer que ele é o banqueiro de horas, né? Ele é o dono do banco de horas. Ele exige mais trabalho do empregado em alguns momentos que ele bem entender. E, vou usar o termo, em compensação, ele dispensa tempos de trabalho do empregado nos momentos que ele quiser. Então, é um sistema de débito e crédito de horas. Eh, vamos imaginar que no início do mês o empregador tenha uma demanda maior por serviço, e aí ele resolve exigir mais trabalho nos primeiros 15 dias. Então, ele exige 1 hora extra, desculpe, ele exige 1 hora a mais por dia. Ela não será extra porque ela não será paga. Ele exige 1 hora a mais por dia nos primeiros 15 dias. E ele exige 1 hora a menos por dia nos últimos 15 dias do mês, fazendo uma compensação. Então, ele exige mais tempo de trabalho num momento, ele exige menos tempo de trabalho num outro momento. Então, independentemente de o trabalhador trabalhar mais horas ou menos horas, o seu salário será mantido. Porque a ideia é essa, é compensar hora com hora, deixando o dinheiro fora da relação. Bom, vamos às possibilidades que hoje a legislação brasileira estabelece. 59, parágrafo 2º.
poderá ser dispensado o acréscimo de salário. Esse acréscimo de salário ele é constitucional e ele é de 50% como forma de adicional, em razão de trabalho em horas extras. Então, quando a hora extra é paga, ou seja, quando nós não estamos no regime de compensação, há um vídeo aí sobre horas extras. Quando a hora extra é paga, ela é paga hora normal mais 50% sobre essa hora normal, no mínimo, a título de adicional. O que a regra nos diz já de início é que será dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda no período máximo de um ano a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Então, o empregador pode exigir do seu empregado até 2 horas a mais em um dia, em vários dias, em alguns meses. E aí ele vai creditar essas horas para o trabalhador no banco de horas. Como o empregador é o gestor, quando ele, empregador, quiser, ele vai debitar, ou seja, ele vai permitir que o empregado trabalhe menos horas, mantido sempre igual salário. Então, quando eu trabalho mais horas, meu salário não muda. Quando eu trabalho menos horas, meu salário não muda, porque eu vou compensar a hora com hora e vou deixar o dinheiro fora dessa relação. Essa é a ideia básica do banco de horas, previsto no 59, parágrafo 2º, inicialmente, pelo prazo de um ano, era a redação inicial de 2001, reedição reiterada de medida provisória na época do governo Fernando Henrique Cardoso. O parágrafo 3º estabelece que, na hipótese de rescisão de contrato, sem que tenha havido a compensação integral, o trabalhador terá o direito ao pagamento das horas extras não compensadas. Óbvio, né, que se eu sou dispensado antes de compensar as horas, vou recebê-las como horas extras. Isso não é tema mais complexo. Bom, não satisfeito com ampla possibilidade dada pelo legislador, eu chamo de presidencial, porque por medida provisória, anterior, o legislador reformador de 2017 criou outras tantas possibilidades de compensação via banco de horas. Então, nós temos a já vista possibilidade por negociação coletiva, 59, parágrafo 2º, mas tem também a possibilidade de negociação individual, ou, prefiro, bilateral, empregado-empregador fora do sindicato, desde que o regime se restrinja ao prazo de 6 meses. Parágrafo 5º do 59. O banco de horas de que trata o parágrafo 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Então, o que nós temos aqui? Se o empregador quer compensar as horas extras, a sobrejornada de um dia, ele pode fazê-lo individualmente, bilateralmente, desde que a sobrejornada deste dia seja compensada em no máximo 6 meses, ou ele pode compensar no prazo de um ano, se houver respaldo sindical, por negociação coletiva, leia-se acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Então, o empregador tem duas opções aqui de início, né? Acordo individual ou ajuste bilateral. A hora extra feita hoje tem que ser compensada em no máximo 6 meses, no máximo daqui a 6 meses.
Se quiser um prazo mais amplo, posso fazê-lo em até um ano, posso compensar em até um ano as horas extras sobre jornada feita hoje, se tiver acordo coletivo ou convenção coletiva. É, outra novidade da reforma, fixada no artigo 59b, parágrafo único, é que nós temos vários problemas que é difícil até a gente ter paciência para explicar. Vamos lá. Parágrafo único do 59b, depois a gente vê o caput. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. O que me irrita de início é o extras habituais. Porque na língua portuguesa, não estou nem falando de juridicamente, na língua portuguesa, eu não consigo compatibilizar o extraordinário com o habitual. Não dá para entender a habitualidade na extraordinariedade. O extra não pode ser habitual, penso eu. Mas aqui o que está fazendo o legislador da reforma é se insurgir contra a jurisprudência do TST, que dizia exatamente o contrário, que a prestação de horas extras descaracterizaria o banco de horas, algo nesse sentido, que fez com que o legislador reformador fixasse o 59B. Então, o que o 59B estabelece é que eu posso ter horas extras prestadas depois de horas em sobrejornada compensadas. O que nós não poderíamos ter nos termos da jurisprudência trabalhista do período anterior, súmula 85. Bom, imagine o seguinte, eu estou compensando o sábado. Trabalhando, um outro exemplo que eu não dei, 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta-feira. Bom que a gente volta nisso aqui. Estou compensando sábado, trabalhando 8 horas e 48 minutos. Então, eu vou distribuir esses 48 minutos de segunda a sexta-feira, vai dar 4 horas. Eu não preciso trabalhar sábado. Então, além dessa compensação, eu faço horas extras, eu fico até 19. O que a jurisprudência anterior dizia é que se eu tiver horas extras no regime, além do regime de compensação, eu descaracterizaria o banco de horas. O que o legislador diz é o contrário. Você pode compensar e pode também exigir horas extras. Imagine que o empregador diz o seguinte: olha, hoje você vai fazer 1 hora a mais e eu vou creditar essa 1 hora a mais para você no banco de horas. Depois você vai folgar essa 1 hora. E num segundo momento, eu não consegui fazer o trabalho em 1 hora a mais, em 9 horas. Falei assim: olha, você vai ficar 10 horas. Vai ficar mais 1 hora. 2, então, além da oitava. Uma eu vou compensar, uma eu vou te pagar como hora extra. É isso, basicamente. Está dizendo 59B, que não descaracteriza o regime de compensação. Gente, a regra é tão mal escrita que você vai perceber doutrina noutros termos, mas eu gostaria então de ressalvar o meu entendimento doutrinário. Você pode ver no meu curso de Direito do Trabalho. Eu posso então ter no 59B trabalhar mais 2 horas, por exemplo, compensando uma e recebendo outra. Então, o fato de eu ter o regime de compensação não exclui a possibilidade de exigência de horas extras, tá? Repito, a redação é ruim desde o início, né? A prestação de horas extras habituais. Inventou um extra habitual, que eu não sei como, não descaracteriza o acordo de compensação. Bom, então eu posso conviver com as duas coisas, com a compensação e com o pagamento das horas extras. Minha interpretação, você vai ver outras tantas no outro sentido. Sigamos.
compensação mensal. Então, vamos lá, o legislador não se cansa. E ele, é interessante, né, que ele vai pensando regras no 59 e vai fazendo uma miscelânea. Então, vamos repassar, só para a gente criar um tercios aqui, uma terceira possibilidade. Ajuste individual, escrito, formal, prazo de 6 meses. Acordo coletivo ou convenção coletiva, prazo máximo de 1 ano. Se eu não tiver nada disso, se eu estiver na informalidade, eu ainda posso compensar dentro de 1 mês. 59, parágrafo 6º. Vamos à regra. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês. Então, menor formalidade, 1 mês, ou nenhuma formalidade, eu tenho que compensar a hora feita hoje no prazo máximo de 1 mês. Formalidade bilateral, hora extra feita hoje, ou sobrejornada exigida hoje, compensação dentro de 6 meses. Maior formalidade, acordo ou convenção, sobrejornada exigida hoje, compensação no prazo máximo de 1 ano. Gente, eu peço desculpas por repetir aqui no contexto aqui agora, da compensação, o termo horas extras, é porque a doutrina majoritária assim se refere, à jurisprudência também, mas não é o que se trata. Nós não temos, quando o regime de compensação funciona nos moldes dos parágrafos aqui estabelecidos, né, 2º, 5º e 6º, coletivo, individual e informal, a hora extra compensada, ela não gera hora extra. O que nós temos é excesso de jornada, o que eu chamo de sobrejornada, com compensação. É que eu faço a distinção. Eu só chamo de hora extra quando ela é paga em dinheiro. Mas você vai ler na doutrina e na jurisprudência principalmente a expressão hora extra compensada. E aí às vezes até eu mesmo repito, porque é a força do hábito. Mas vamos ressalvar, tá, gente? Aqui pelo menos na minha construção teórica. Se eu compenso horas trabalhadas além do limite, não tem hora extra. O regime de compensação pressupõe crédito de horas mantido salário, débito de horas mantido salário, portanto, não havendo dinheiro para mim, e aí, mais uma vez, ressalva de entendimento, para mim não há hora extra. Mas ok, você vai ler no outro sentido e não tem problema nenhum, porque o efeito prático é o mesmo nos dois casos. Eu só tento preservar um pouco de cientificidade do sistema. Leia isso lá no meu livro que eu tento explicar. Bom, a lei de emprego doméstico também contempla a possibilidade do banco de horas. Não há necessidade de apresentar aqui, porque é mais ou menos nos mesmos moldes, a mesma lógica, só que o disposto normativo é o da Lei Complementar 150 de 2015. Por fim, aliás, eu tenho insistido pela inconstitucionalidade histórica e generalizada do banco de horas, mas eu estou chovendo no molhado desde 2001, ou desde o final da década de 90, quando a medida provisória do banco de horas começou a ser editada. Só para marcar posição. Eu entendo que é inconstitucional qualquer prorrogação habitual de jornada após a 8ª hora, porque a Constituição Federal, a Constituição da República, estabelece um limite. E a própria Constituição diz que esse limite só pode ser ultrapassado extraordinariamente, por acordo ou convenção, coletivos. Nós não poderíamos ter, se preservássemos o texto constitucional, uma prorrogação habitual, ordinária,
do limite constitucional. Apenas essa ressalva, porque não adianta muito, o sistema já está validado pelo TST, pelo menos há muitos anos, não vai adiantar insistir. Fica o registro que, para mim, falou em banco de horas, falou em inconstitucionalidade. Mas vamos lá, porque os tribunais estão aplicando. Bom, o legislador não tratou, mas doutrina, jurisprudência e principalmente prática laboral tem experimentado a figura do banco de horas negativo. Conforme eu disse anteriormente, o banco de horas é um sistema de débito e crédito presidido pelo empregador, em que, havendo necessidade de sobrejornada, ele exige mais horas, em um dia, em uma semana, em vários dias, em meses, sei lá, né, vistos os prazos anteriores. E quando ele tem menos necessidade de trabalho, ele exige que o trabalhador faça um número menor de horas na sua jornada ou na sua semana, mantido sempre inalterado o salário. Não há previsão legal específica e não há pacificação doutrinária e jurisprudencial ou jurisprudencial dizendo sobre banco de horas negativo, então, que há controvérsia. Fato é que, na prática, não é incomum que o empregador seja credor de horas do trabalhador. Imagine que foi contratado o trabalhador, mas nos dias iniciais do mês em que já admitido ele não trabalhou. Então ele começa o contrato devendo horas. O que vai acontecer? Lá na frente, quando o patrão precisar de mais jornada, ele compensa com essas horas negativas aqui, mantido sempre o mesmo salário. Então, nós temos um banco de horas que vinha positivo, ou seja, positivo para o trabalhador. Bom, esse positivo assim no sistema de débito e crédito, né? Não positivo no sentido de ser bom. Positivo no sistema de débito e crédito. Eu tenho horas de crédito na casa, né? Tenho lá 10 horas que eu fiz além do ordinário, e tenho lá 10 horas de crédito. Quer dizer que eu vou folgar 10 horas. Por qualquer motivo, o patrão determina que eu folgue 15 horas. Eu passei de credor de 10 para devedor de 5 horas. Então, meu banco de horas está negativo. Eu estou devendo horas para o empregador. Essa prática tem sido adotada e resulta no fato de que eu vou ter que trabalhar daqui a pouco mais 5 horas para, aspas, pagar esse débito. Mantido sempre, gente, o mesmo salário. Quando a gente fala de compensação, o salário está sempre mantido, independentemente de eu trabalhar mais ou menos. Esse é o sistema. Você vai entender, aliás, vai ver doutrina e jurisprudência no sentido de que isso é ilegal, ou seja, deixar o banco de horas negativo, ou seja, deixar o trabalhador devendo horas é ilegal, porque o artigo 59 fala que quando houver necessidade de mais trabalho, eu posso creditar no banco e não fala de debitar. O 59 caput diz que a duração poderá ser acrescida e não de debitada. E também o 59, parágrafo 2º, fala de excesso de horas compensado depois. Esse excesso. Não fala do contrário. Então, numa interpretação literal, seria ilegal manter o banco de horas negativo. Seria, numa interpretação literal, ilegal deixar o patrão, o empregado, com débito de horas, devendo horas na casa, como as pessoas falam. Eu adoto essa teoria, eu entendo que é ilegal, que o banco de horas só pode ser positivo, mas você vai ver para todo gosto, tá, gente? Isso aí não tem jurisprudência pacificada. Sigamos. Pré-contratação de prorrogação é uma situação prevista
para bancários, mas que não faz sentido nenhum nos dias atuais, dada a ampla facilidade de compensação nos múltiplos bancos de horas, né? O banco de horas mensal, o banco de horas semestral, o banco de horas anual. Essa facilidade dispensa a chamada pré-contratação. Para os bancários, tem súmula 199 que diz o seguinte: a contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador bancário, é nula. Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal. Bom, o que era isso aqui? O banqueiro, por seus prepostos, diz ao bancário o seguinte: eu sei que você tem jornada de 6 horas, mas nós já vamos combinar de antemão que você vai trabalhar 8 e que eu vou te pagar essas 2 extras. O que a súmula diz é que não, que o valor que foi contratado foi para 8 e não, aliás, para 6 e não para 8. Repito, diante da súmula 199, diante da facilidade de prorrogação e do banco de horas, não há necessidade de pré-contratação de horas extras. Quem faz isso está querendo pagar mal para pagar 2 vezes. Não satisfeito o legislador da reforma, ele facilita um pouco mais a vida do patrão para dizer o seguinte: 59B. O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Aqui, gente, é o caso do empregador que não tem um mínimo de assistência jurídica, nem também tampouco contábil. Ele não tem acordo ou convenção para exigir banco de horas anual. Ele não tem acordo individual para exigir banco de horas bilateral. E aqui, ele não seguiu lá a possibilidade da compensação mensal. Não compensou dentro do mês. Mas, se ele não excedeu a semana de 44 horas, isso não vai implicar em pagamento de hora extra mais 50%. Gente, é tão difícil isso acontecer que fica difícil até exemplificar. Então, se o patrão exigiu compensação de jornada fora dos amplos permissivos da reforma, mas ele exigiu mais jornada e não exigiu mais na semana de trabalho, difícil isso acontecer na prática. Ele não, tendo ultrapassado 44 horas, ele vai pagar apenas o respectivo adicional. Gente, isso também está mal redigido, está mal ajambrado, mal ajeitado, mal ajustado na reforma e, repito, diante de tantas possibilidades práticas, isso não tem, salvo melhor juízo, muita serventia. É bom também depois dar uma olhada na jurisprudência, ver o que tem sido feito disso. Em síntese final, então, de pouca aplicação do 59B caput, o parágrafo 1º, aliás, parágrafo único, como nós vimos, tem ampla aplicação, mas o caput não tem. Mas se a lei fixou, convenção coletiva fixou, acordo coletivo fixou, e o patrão descumpriu, mas observou o limite de 44, não haverá pagamento de hora mais 50%. Basicamente é isso, mas convido vocês à análise doutrinária e jurisprudencial, porque me parece que esse dispositivo ficou mal ajustado e com pouca aplicação depois dos amplos permissivos do banco de horas. Adiante. 12/36. Aqui é um sistema
Bom, não vou falar de extraordinário porque ele se dá toda semana, mas é um sistema inconstitucional, ok? O Supremo já disse que não é. Não é aquele sistema de trabalho dia sim, dia não. O trabalhador trabalha 12 horas num dia, como se esse país não tivesse Constituição da República, como se a Constituição não dissesse expressamente que o limite é 8. Esqueçamos a Constituição. O cidadão trabalha 12 horas. No outro dia ele não trabalha. Ele descansa 36. 12 seguidas por 36 de descanso. Em outros vídeos eu trato disso, mas quando a gente está tratando aqui de prorrogação, é esse absurdo, né? Eu vou trabalhar nona, décima primeira, 12ª horas normais, ordinárias, pagas de modo simples, porque terá havido um sistema que permite trabalhar 12 horas, desde que folgue as próximas 36. Eu defendia até 2024 a inconstitucionalidade na ADI 5994, vídeos no canal. Na ADI 5994, o Supremo Tribunal Federal disse que é conforme a Constituição. Discordo, solicito que vejam a decisão no site do Supremo. Não há fundamento jurídico razoável, mas é a decisão. 59A. Em exceção ao disposto no artigo 59 desta consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Então, o que há na prática é trabalho durante 12 horas ininterruptas, ao arrepio da norma constitucional que estabelece limite de 8, mantida a regra do 59B pelo Supremo Tribunal Federal, desde que a 12ª hora seja seguida de um período de descanso de no mínimo 36 horas. Não adianta mais insistir na inconstitucionalidade. ADI 5994. Então, no 12 por 36, 12 horas são normais. 12 horas são ordinárias. E aí, voltando lá no ajuste tácito, imagine então que o trabalhador vigia. E aí, está trabalhando de 8 às 20. E o colega dele que chegaria às 20 horas não chegou. Ele vai ter que fazer 1 hora a mais. Então, houve inobservância à lei, e essa 1 hora a mais, se ela não resultar em 45 na semana, ficar só nas 44, eu não tenho que pagar 1 hora e meia e só 50% sobre essa 1 hora. Um exemplo, né, do ajuste tácito e irregularidade do 59B, que me ocorreu agora, mas talvez nessa possibilidade. Fora disso, não vejo aplicação, como disse antes. Então, as 12 horas são ordinárias, como se não houvesse Constituição nesta República. Bom, para mim deveria haver só isso aqui, ó, força maior. Em caso de força maior, o empregador pode exigir horas extraordinárias. Porque o extraordinário deveria ser decorrente de caso fortuito ou força maior. Fica apenas um registro, porque não vai adiantar nada, porque o Supremo já disse em sentido contrário. Muito bem, então, em síntese, o que mais tem o empregador é motivo lícito, lícito entre aspas, para a prorrogação de jornada. O que mais tem o empregador é motivo lícito, lícito entre aspas,
para prorrogar a disponibilidade semanal de trabalho. Em síntese, o que nós temos, pelo menos é o que parece entender o Supremo Tribunal Federal, é uma referência. Olha, senhor empregador, sua referência é 8 horas por dia. É uma referência. Você pode exigir 9, 10, 11, 12, de acordo com o que a lei te permite. Para mim, não. Para mim, o que a Constituição diz é um limite. O limite é 8 e você só pode ultrapassar extraordinariamente. Mas o que eu digo não importa. Vamos ao que o Supremo Tribunal Federal diz. Senhor empregador, sua referência é 8 horas. Se a lei te permite, e ela te permite, muito, você exige 9, você exige 10, você exige 11 ou você exige 12. Infelizmente, essa é a verdade. Muito bem, pessoal, eu tenho, como disse já anteriormente, muitos artigos publicados sobre isso, livros. Complementem lá o estudo de vocês na doutrina, pesquisem a jurisprudência, sobretudo sobre o caput do 59B. Aí você vai ver que não vai ter quase nada. E vamos, enquanto o Supremo disser a última palavra, né? Vamos aplicando as inúmeras possibilidades de elastecimento de jornada, sem que o dinheiro vá para o bolso do trabalhador. Então era isso, muito obrigado. Deixa o seu joinha aí para mim, por favor, comente e principalmente indique para os seus colegas que estão no estudo do direito do trabalho. Um abraço, até breve.